de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto da nossa campanha, né, de Setembro Amarelo. Nós já conversamos sobre tristeza, sobre ansiedade e o nosso assunto de hoje é a depressão. Hoje eu fiz aqui até algumas anotações, então hoje nós vamos falar sobre a depressão. Mas antes de começarmos a conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre mais um tema, Senhor, dessa campanha que é tão importante. Que o Senhor venha estar conosco, que nos ajude a entender tudo que vai ser lido e dito aqui. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Então, as anotações começam dizendo assim. De todas as formas de doenças psicológicas, a depressão é uma das mais comuns, perigosas e temidas. Mas o que é depressão? É um problema comum? Uma forma de depressão, denominada depressão maior, é a segunda causa mais comum de doença psicológica nos Estados Unidos. Ela vem em segundo lugar, apenas em relação às fobias, tais como o medo de multidão ou medo de espaços fechados e etc. A depressão é de longe o transtorno mais comum do humor. Cerca de 10% da população sofrerá pelo menos uma crise desse tipo de depressão em sua vida. Ela afeta ricos e pobres, famosos e de má fama, e invadindo todos os segmentos da sociedade. A depressão tem sido uma condição muito mal compreendida pela ampla maioria das pessoas. É necessário compreender o que ela é, não apenas pelo fato de ser tão difundida hoje, mas também porque está se tornando mais comum a cada ano. O número de pessoas que sofrem de depressão vem aumentando desde 1915. A doença parece estar atacando pessoas cada vez mais jovens. Os episódios maiores de depressão estão ocorrendo agora ao redor dos 25 anos de idade, enquanto ocorriam anteriormente ao redor dos 40 anos, ou assim, na assim chamada crise da meia-idade. Ela afeta 200 milhões de pessoas em todo o mundo, o que significa uma em cada 30 pessoas da população mundial. Em 2001, nos Estados Unidos, ela afetou 19 milhões de cidadãos, ou seja, uma em cada 16 pessoas. Há 9 sintomas associados com a doença da depressão. Então agora nós vamos falar sobre os sintomas da depressão. O primeiro sintoma é a tristeza profunda. É o que as pessoas geralmente confundem com depressão. Elas se encaixam nesse sintoma quando pessoalmente reconhecem que quase diariamente, na maior parte do dia, se sentem tristes ou vazias. Ou quando uma pessoa de sua confiança lhe afirma que assim estão. Por exemplo, pode ser que um observador note que a pessoa em questão derrama lágrimas sem uma causa aparente. Segundo sintoma, apatia. Pode ser descrita como uma diminuição marcante do interesse ou do prazer em quase todas as atividades, quase que diariamente e na maior parte do dia. Até mesmo as coisas que antes davam prazer já não são prazerosas. Com frequência, o nível de motivação da pessoa afetada fica muito reduzido. Terceiro sintoma, agitação. É um distúrbio sem causa definida, frequentemente descrita como perturbação ou inquietação. Nesse sintoma também se encaixam aqueles cujo nível geral de atividade física se mostra significativamente reduzido. O indivíduo pode não estar consciente de que seus passos estão mais lentos, a menos que se veja andando num vídeo. Outras atividades rotineiras também se tornam mais lentas. Quarto sintoma, distúrbios do sono. Os distúrbios do sono podem variar de uma pessoa para outra. Alguns indivíduos terão insônia quase todas as noites, enquanto outros sentirão sonolência ou se encontrarão dormindo grande parte do tempo, até mesmo durante o dia. Tais pessoas têm a característica de não querer se levantar de manhã,
mas terão que se arrastar da cama. Quinto sintoma: distúrbio do peso e ou apetite. Os distúrbios do peso e ou apetite pode ir para qualquer um dos extremos. Para algumas pessoas, o ideal é saber o peso anterior. Se um ganho ou uma perda de 5% do peso corporal ou mais ocorre dentro de um mês, sem nenhum esforço do paciente para alterar seu peso, esse sintoma é válido. É válido também se a pessoa sente diferenças marcantes do apetite para mais ou para menos, quase que diariamente. Sexto sintoma: falta de concentração. É o mais notório entre estudantes ou pessoas que fazem trabalho mental. Também se enquadram nesses sintomas aqueles que têm dificuldade para tomar decisões, ou que quase todos os dias dizem ter dificuldade para raciocinar. Sétimo sintoma: excessivos sentimentos de indignidade. Faz a pessoa sentir que não tem nenhum valor para qualquer outra pessoa, numa base quase diária. A culpa excessiva ou imprópria também enquadra a pessoa nesse sintoma. Oitavo sintoma: pensamentos mórbidos. Inclui pensamentos recorrentes sobre a morte ou o suicídio, ainda que a pessoa não tenha feito um plano específico para levá-lo a cabo. É óbvio que se a pessoa já fez alguma tentativa de suicídio, ela se encaixa nessa condição. Nono e último sintoma: fadiga ou falta de energia. Muitas pessoas se queixam de apresentar esse sintoma quase todos os dias. Embora a depressão não seja a causa da fadiga, na maioria das pessoas, para muitos, ela certamente o é. Seria uma distorção dizer que a doença psicológica não se relaciona com a saúde física, ou que a doença física não se relaciona com a saúde psicológica. Pesquisas mostram que a depressão aumenta as alterações do ritmo cardíaco e diminui a habilidade do coração de acelerar os batimentos com o exercício ou desacelerar com o repouso. Um outro estudo mostra que a depressão triplica o risco de contrair doença cardíaca em homens que nunca tiveram problemas cardíacos antes. Esse risco, independente de outros fatores de risco, tais como o hábito de fumar, colesterol alto, diabetes e hipertensão arterial. A boa saúde psicológica pode se opor ao efeito negativo da depressão sobre o sistema imunológico. A depressão pode ser um fator de risco de morte em qualquer idade, mas isso se aplica especialmente aos adultos mais idosos. Um estudo que durou 6 anos e incluiu 5.200 cidadãos de 65 anos ou mais examinou a relação entre os sintomas depressivos e a morte. O risco de mortalidade foi 25 a 43% maior entre os indivíduos que sofriam de depressão. Um exame mais detalhado dos dados mostrou que nos adultos mais idosos, até as formas mais brandas de depressão aumentaram o risco de morte. A depressão também pode prejudicar um grande número de funções orgânicas que nem sempre aumentam o risco de morte, mas, de fato, diminuem a qualidade de vida. Então aqui nós vamos falar agora sobre os efeitos da depressão. Alguns efeitos da depressão são: encolher o hipocampo, aumenta os níveis de hormônio do estresse, hipertensão arterial, dor de cabeça, incapacidade física e infertilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o suicídio. O suicídio é responsável por 31 mil mortes por ano. E também é a 8ª principal causa de morte nos Estados Unidos. Nesse mesmo país, as tentativas de suicídio levam 500 mil pessoas por ano às salas de emergência.
Atualmente, o suicídio é a quarta causa mais importante de morte entre as idades de 10 e 15 anos e a terceira causa de morte entre as idades de 15 e 25 anos. O suicídio entre as idades de 10 e 20 anos teve um aumento dramático durante os últimos 50 anos. Embora as fatalidades ocorram em todos os grupos etários, entre os adolescentes e idosos o suicídio é mais frequente do que em quaisquer outros grupos etários. A depressão é a principal causa de suicídio e constitui cerca de 35% de todos os casos. Além disso, quanto mais grave é a depressão, maior é o risco de suicídio. Mas o fato é que mesmo em meio a todos esses problemas, a depressão, o suicídio, as coisas que a depressão causa, né, no corpo humano, Deus, ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco ao nosso lado. E Isaías 41, verso 10, que é o verso tema, né, da nossa campanha, ele deixa isso bem claro. Ele mostra que realmente Deus, ele está sempre do nosso lado. Isaías 41, verso 10. Diz assim. Isaías 41, verso 10. Diz assim. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então Deus, ele está sempre conosco, nos ajudando a passar por cada dificuldade que parece impossível para nós. Marcos capítulo 10, verso 27, fala bem isso também. Marcos capítulo 10, verso 27. Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ainda existe esperança. Nem tudo está perdido. Há milhares de coisas maravilhosas à sua espera. Busque uma ajuda psicológica e, principalmente, busque a Deus. Peça ajuda para Ele, pois com certeza Ele lhe ajudará a superar todos os seus traumas e a ter uma vida melhor junto dele. Em Josué, no capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ele ficou um pouquinho comprido, mas é um assunto muito especial, muito importante e eu acho que não tem como falar da depressão sem ter ali um tempo maior, né? E que possamos todos os dias entregar a nossa vida para Deus, colocar todos os nossos problemas, todos os nossos traumas nas mãos do Senhor e pedir que Ele nos ajude. A ajuda psicológica também é muito importante. Fazer uma terapia com um profissional bom é muito importante, porque vai nos ajudar bastante e vai ajudar assim, a aliviar a mente, trazer aquela leveza, mas principalmente também entregar todos os nossos problemas na mão do Senhor, né? Unindo essas duas coisas, a gente vai ter uma vida muito mais leve, muito mais tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam gostando da campanha, estejam gostando dos assuntos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilha também esse conteúdo com pessoas que vocês sabem que precisa, que estão passando pelo problema, que precisa conhecer um pouco mais sobre o problema também. E fiquem ligadinhos aí, porque a semana que vem nós vamos falar sobre o controle emocional. É um assunto bem legal também. E eu espero que vocês gostem e que vocês compartilhem, né, com as pessoas que precisam. Que Deus abençoe muito vocês. Uma excelente semana para todos vocês. Um beijo e tchau!